em João capítulo 2, versículo 12. Nossa igreja tem como missão levar você a um relacionamento crescente com Jesus. Então, Deus incomodou meu coração a estar trazendo apenas por um período a mensagem do Evangelho, conforme Cristo e o Evangelho foi sendo revelado através da sua palavra. Então a gente vem alguns meses relatando desde o batismo, a tentação de Jesus, e depois apresentamos o seu primeiro sinal. E eu, quando preguei o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho, um mês atrás, eu lembro que eu terminei de pregar e me veio essa mensagem da purificação, a primeira purificação que Jesus fez no templo. E eu, sabendo do peso dessa mensagem, da responsabilidade de trazer essa mensagem, da complicação que existe nessa mensagem que você vai ouvir hoje, eu pedi para Deus tempo. Eu falei: Deus, ainda não tenho condições de pregar isso de maneira que eu possa ser mal interpretado, ou que eu não esteja contaminada com alguma impressão minha pessoal. Então fui desenvolvendo ainda mais um pouco os milagres na boda de Caná, uma série de mensagens do segredo de Deus para a felicidade. E nessa semana o Senhor me incomodou muito, que era para trazer essa mensagem para você hoje aqui. Então, se você está aqui, se você conseguiu vencer aí a falta de energia que vai e volta, e Deus te trouxe aqui nessa noite, creia que essa palavra é para você. E como eu disse, entendendo o peso dessa palavra, eu vou dedicar a maior parte do tempo a ler exatamente o que Deus diz pela sua palavra, e falar um pouco menos do que eu tenho a dizer a respeito desse texto. E a passagem diz assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, falando de Jesus, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como também as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um empório, um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito em Salmo 69: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode fazer para mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus que ele disse. Palavra de Deus, amém, irmãos? Irmãos, eu quero mostrar para você hoje um dom que eu recebi de Deus, um talento. E para você me acompanhar, talvez você precise de uma calculadora, e eu quero que você faça isso. Eu sei que ninguém ouve nada que eu falo aqui, ninguém segue o que eu digo, mas eu vou ficar tentando. Então pensa num número de 0 a 10 agora. E se você é ruim de matemática, pega um celular. Todo mundo tá com o celular? Pega um celular na tua mão, pega um celular, bota na calculadora e pensa no número de 0 a 10 agora. Pensou no número de 0 a 10? Então faz um favor para mim agora. Acrescenta esse número que você pensou, mais 10. Mais 10. Deu resultado aí? Pensa positivo, que agora eu vou interpretar. Acrescenta mais 5 nesse número agora. Mais 5. E agora eu quero que você pega e tira o primeiro número que você pensou, menos o primeiro número que você pensou. Chegou no número?
para dificultar um pouco. Tirou 3? Divide por 2 agora, para ficar mais difícil. Deu o resultado? Agora acrescenta 1. Acrescentou. Agora você vai olhar para o lado, para o celular do teu amiguinho do lado, não fala nada para ninguém, e repara se ele tem o mesmo número que você. Se ele tem o mesmo número que você, eu quero que você se coloque de pé agora. Se você tem o mesmo número da pessoa do teu lado, fique em pé. E repare agora que tem mais pessoas pensando no mesmo número que você. E se você talvez está sentado aqui, você está teimando. E agora você olha para a tela e vê se o número que você pensou é o número que está na tela. Se vocês erraram é porque vocês são muito ruins de matemática e não conseguem nem fazer uma conta básica. E se o teu número deu 7, você foi manipulado por uma pessoa que sabe um pouco mais de matemática do que você. Eu fiz essa dinâmica, essa brincadeira para você entender uma coisa. No reino de Deus, hoje em dia, muitas pessoas estão usando da ignorância daqueles que não entendem muito da palavra de Deus para manipulá-las e levá-las ao lugar onde elas querem que sejam levadas. O que eu fiz com você, e se você errou, você é terrível, você errou com calculadora. A conta é o seguinte: você pensa em qualquer porcaria de número e eu mando acrescentar mais 10 e mais 5, e depois mando você tirar o primeiro número que você pensou e ficou 15 na tua mão. Eu mando você tirar 3, fica 12, divide por 2, fica 6, acrescenta 1, dá 7. Você pode pensar 1 bilhão que vai dar 7 no final. Uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, manipulando alguém que talvez não percebeu, faltou um pouco de base de matemática ou esperteza. E o que eu quero relatar com essa brincadeira é que hoje, assim como nos tempos de Jesus, o povo de Deus perece por falta de conhecimento do que está escrito na palavra de Deus. Perece por falta de conhecimento do que as escrituras dizem, não do que dizem a respeito da escritura. A igreja de Éfeso tinha abandonado o verdadeiro evangelho com apenas 90 anos de criação. Então ela enviou uma carta para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, e pediu-nos: escrevam um evangelho que nos aponte a essência do verdadeiro evangelho. E João decidiu escrever uma carta teológica com apenas 7 milagres. Mas os milagres relatados em João, teologicamente, são apontados como sinais. E por que sinais? Porque o sinal é algo que aponta para alguma coisa ou para algum lugar. Os milagres que aconteceram em João estão apontando como um sinal para a essência do verdadeiro evangelho, que foi esquecido por 90 anos de igreja e com certeza foi esquecido, ainda mais agora, 2000 anos depois. E ele começa contando a respeito do primeiro milagre. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. Nós ficamos falando a respeito disso. E esse milagre está apontando para a palavra. Porque ele diz assim, e o milagre acontece quando ele diz assim: fazei tudo o que ele mandar. Primeiro milagre, primeiro sinal, aponta para a palavra de Deus. E depois ele relata um segundo sinal: a cura de do filho de um centurião, um homem de fé, que falou que ele não era digno de receber Jesus. Então ele fala: não precisa ir na minha casa, diga apenas a sua palavra, porque eu dou ordem aos meus servos e eles obedecem. Então se apenas o Senhor disser, eu creio que o milagre vai acontecer. E Jesus ficou espantado com aquela fé. Então João aponta com esse milagre a fé. E você tem que entender que a sequência é exatamente a que a gente precisa para entender, pois sem a palavra de Deus não existe fé. Da mesma forma que sem luz não existe visibilidade. Sem palavra de Deus, não existe fé, porque a fé vem de ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então primeiro ele aponta a palavra, e depois da palavra ele aponta para a fé. E quando você crê na palavra de Deus, você alcança mediante a fé a graça. Por isso o terceiro sinal é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Ele está apontando ali a diferença entre o evangelho e a religião.
Se você não lembra dessa história, havia um paralítico que estava 38 anos paralisado num tanque de Betesda. E o texto fala que ele estava debaixo de 5 alpendres. E esses 5 alpendres simbolizando o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, a lei, a Torá da religião judaica. E a lei apontava para a meritocracia, ou seja, aqueles que forem melhor alcançavam a graça, o favor. Então naquela história, o primeiro a mergulhar no tanque ganhava um milagre. E esse homem já estava 38 anos sem ter a competência de pular no tanque. 38 anos foi o tempo que o povo de Israel padeceu no deserto. E o que ele está dizendo é João dizendo que o povo de Deus está perecendo num deserto espiritual da religiosidade meritocrática. Mas vem Jesus, e sem que aquele homem tivesse feito absolutamente nada, pela graça o escolhe curar. O que aquele homem fez? Ele não pulou no tanque? Ele não era mais inteligente? Porque se eu sou um paralítico, 38 anos, no mínimo eu tenho que me arrastar até a beira do tanque para quando mexer a água eu pulo. Mas ele é tão orelhudo que ele fala: quando mexe eu não tenho ninguém para me carregar. Pô, então você é burro demais. Vai na borda, pô. Mexeu, pula. Mas ele não tinha nem raciocínio para isso. Mas mesmo assim, mesmo não sendo o mais sábio, o mais rápido, ou mais amigável a ponto de ter pessoas para carregá-lo, pela graça, ele foi curado por Jesus. Então, o terceiro sinal aponta pela graça. Então nós vemos o quarto sinal, onde Jesus faz a multiplicação dos pães. E há 2 multiplicações. Numa delas sobram 12 cestos cheios, na outra sobram 7 cestos cheios. Uma é feito na Jordânia, ou seja, em Israel, e aponta esses 12 cestos cheios às 12 tribos de Israel, simbolizando uma abundância para cada uma das tribos. O outro milagre de multiplicação acontece na Transjordânia, ou seja, fora de Israel. E sobram 7 cestos apontando as 7 nações que cercavam Israel, e dizendo para eles que havia satisfação plena para todas as tribos e para todas as nações. Aqueles que creem na palavra de Deus e são alcançados pela graça alcançam satisfação abundante para os seus corações. E João continua ensinando, e aí ele aponta o milagre, o sinal de Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus, naquele momento caótico, simplesmente caminhando e dominando tudo, porque Ele é soberano e todas as coisas cooperam para o bem, e Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele começa a apontar com esse sinal a paz. E depois ele vem com o 6º sinal, a cura de um cego de nascença. E nesse sinal ele está apontando para a visão espiritual, para a luz daqueles que creem em Jesus e que não enxergavam nada, mas depois de ter um encontro com Ele, passam a ter luz para os seus caminhos e visão, e ver as coisas não de um meio humano, mas começar a ver as coisas por uma perspectiva de Deus. E por fim, ele nos aponta um 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro aponta para a vida. E se você pegar todas essas palavras que eu citei para você, a palavra de Deus, a fé, a graça, a satisfação plena, a paz, a visão espiritual, a vida, você vê a mensagem simples que o Evangelho quis deixar, que João quis deixar. E a mensagem é que a palavra de Deus, a fé e a graça traz ao nosso coração a abundante satisfação de paz, luz e vida em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus, que nos ilumina, nos dá a fé e nos dá esse alcance mediante a graça, satisfaz plenamente o nosso coração, nos trazendo luz, paz e vida abundante. Esse é o resumo do Evangelho de João. Esse é o resumo do verdadeiro Evangelho. Agora, eu gosto muito da analogia, e talvez você já conversou comigo a respeito do Evangelho, porque eu te contei a respeito dessa situação aí. Vocês já viram? Reconhecem esse lugar? Esse lugar é o Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo.
eu gosto muito da história do Taj Mahal, porque para mim simboliza muito a história do cristianismo. Taj Mahal foi feito por um rei em homenagem à sua esposa que havia falecido. E a mulher faleceu, a esposa desse rei, na Índia, e na cultura deles eles cremam. E ela foi cremada e foi botada numa caixinha e posta sobre um lugar ali com uma insígnia. E quando o rei foi no seu velório e falou assim: isso é muito pouco perto do amor que eu tenho por essa mulher. Então ele mandou um grande artista arquitetar uma grande tumba para essa sua esposa amada, que representasse o tamanho do seu amor por ela. E mandou construir o que vocês conhecem como o Taj Mahal. A construção, você pode imaginar, demorou dezenas de anos. Alguns dizem 50 anos. E depois de 50 anos, quando o Taj Mahal foi ficar pronto, eles prepararam ali a grande inauguração, começaram a limpar as salas e começaram a limpar o lugar. E no meio da limpeza acharam uma caixinha cheia de poeira e pensaram: isso aqui deve ser lixo. E jogaram fora a caixinha. E a caixinha era a esposa do rei, para o qual tudo aquilo foi construído. Eu falo que o Taj Mahal simboliza o Evangelho, porque o Evangelho de Deus se resume em cima da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo que você precisa saber é que Jesus morreu por você e ressuscitou por você, para que você tenha vida através dele. Mas as coisas vão andando e as pessoas têm um amor tão grande por Jesus que elas começam a construir grandes monumentos em nome de Cristo, em nome de Deus. E a esse monumento construído por mãos humanas nós chamamos hoje de cristianismo. São feitos por homens, do esforço humano, de ideias humanas, da razão humana. E a verdade é que hoje, depois de 2000 anos, ergueram-se um monumento religioso enorme, mas se esqueceram do defunto e do aquele que ressuscitou. Se esqueceram daquele pelo qual tudo isso foi construído. Então hoje aqui, se você perguntar para quase qualquer pessoa na rua, todos são cristãos, mas quase ninguém conhece, entende, crê e desfruta do que eu disse aqui a respeito do Evangelho. Que pela palavra de Deus você tem fé, é alcançado pela graça e tem abundância de luz, paz e vida na sua vida. Não tem. Todos são cristãos, mas poucos são do Evangelho. É por isso que nós temos a missão de pregar o Evangelho para quem se diz Evangelho, ou para quem se diz cristão, mas não entendeu nada a respeito do que Jesus ensinou. Por isso eu te convido a conhecer verdadeiramente o Evangelho e a ter um relacionamento crescente com Jesus. E num relacionamento crescente é necessário conhecer as pessoas em cada uma das suas intimidades. Eu lembro que quando eu namorei a Renata há 15 anos atrás, eu achava que conhecia ela, mas hoje, 15 anos depois, eu conheço muito mais. Tem muitas coisas a respeito de Jesus que você precisa conhecer. E hoje eu quero falar a respeito de uma característica de Jesus que talvez você não conhece, ou talvez se escandalize. E por isso eu embasei muito a minha mensagem na palavra. E começo com uma pergunta a você, cristão: a ira pode ser considerado um sentimento celestial? Será que a ira é um sentimento divino? Quando você olha para Jesus, você consegue imaginar Jesus irado? Eu lembro quando a minha filha, a Laura, estava almoçando, eu fiquei bravo lá em casa, e ela falou: pai, Jesus não fica bravo. Eu falei: Jesus fica bravo sim. Não, Jesus não fica bravo. Com 5 anos de idade, 6 anos, ela já tem a mentalidade que a ira não tem nada a ver com Jesus. A ira não tem nada a ver com Deus. Mas você precisa entender que ficar irado não é necessariamente sinônimo de pecar. Efésios capítulo 4, versículo 26, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha,
e não deem lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, não significa que pecaram. Quando ficarem irados, não pequem. É normal, é justificável ficar irado. Alguém vem te dar um tapa na tua cara. Como controlar um sentimento? Agora, como que eu não vou pecar a partir disso? Liberando perdão, não se vingando. Ter o sentimento é justificado, mas se vingar desse sentimento, ou agir em cima desse sentimento, ou guardar isso, deixar o sol se pôr e ficar acumulando isso é pecado. Porque você pode se irar, mas você não pode se vingar. Ficar irado é justificado, mas para ter o direito de se vingar, você precisa ser santo, você precisa ser justo, perfeito. Mas se você tem direito, a Renata falhou comigo, eu vou me vingar dela. Bom, ela falhou comigo, eu falei com ela falhou com o outro, ela me perdoa como eu perdoo. Mas não tem moral. Para ter moral para se vingar, você tem que ser santo. Para ter moral para se vingar, você tem que ser perfeito. Agora, quando você olha para essas características que dão direito de vingança, nós estamos percebendo aqui os atributos de Deus. Deus não peca, mas não apenas fica irado, como justificavelmente busca e executa em tempo oportuno a vingança perfeita. Isso é o Evangelho. Deus não peca, e a Bíblia nos mostra que na hora certa Ele não apenas se vinga, Ele busca e executa a vingança dele no momento perfeito. Deus se ira sem pecar e executa a vingança ainda. Isso é o Evangelho. E se você diminuir a ira de Deus, você está diminuindo o amor de Deus e a paixão de Cristo. Sabe por quê? Porque a ira de Deus é proporcional ao tamanho da paixão de Jesus. Porque a paixão de Jesus por você é grande, o amor de Deus por você é grande, porque justamente Ele aceitou toda a ira de Deus por cada injustiça que você cometeu sobre Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que quando acontece uma injustiça com você, Deus fica mais irado que você. Quando Deus vê uma criança sendo abusada, Deus fica louco da vida. Deus não bate palma para a corrupção. Deus não fica assim bobinho quando vê as pessoas roubando, matando, destruindo, enganando, adulterando. Não! Deus fica irado. Mas o Evangelho só é perfeito e completo justamente porque se você diminuir a ira de Deus, você vai estar diminuindo também o tamanho da paixão e sacrifício de Jesus Cristo. Pois Deus descarregou sobre Cristo o cálice da sua ira, que era para ser contra nós, por causa de cada pecado e injustiça que cometemos. Eu vou levar vocês a ler alguns textos de Jeremias 25, e ele diz assim: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue na minha mão esse cálice com o vinho da minha ira, e façam com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. E é por isso, irmãos, que Lucas 22:44 relata que, estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus começou a se preparar, não para a morte ou para a tortura. Jesus não tinha medo de morrer, os seus discípulos não tinham medo de morrer. Foram crucificar Pedro e falou: me crucifica de ponta cabeça, nega Jesus ou morra. Então eu morro. Jesus não tinha medo de morrer. Quanto mais, se os seus discípulos, que era menor que ele, não tinha medo, quanto mais Jesus. Mas você quer entender do que Jesus tinha medo? Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Do que Jesus estava com medo, irmãos? Jesus não estava com medo da tortura ou da morte. Jesus estava com medo do cálice da ira de Deus que foi depositado sobre a vida dele. Cada pecado que você cometeu gera uma ira justificável de Deus, que buscou depositar como vingança da sua ira em Jesus cada pecado daqueles que nele creem.
Essa é a ira de Deus, esse é o Evangelho. O amor de Deus é do tamanho da ira de Deus, porque Ele depositou. Deus não passa pano para o pecado, não. Ele só descarregou o pecado em outra pessoa por amor a você. Se você não entender isso, você não entende o amor e aquilo que Jesus fez por você. Você começa a achar que você é que veio nessa noite fazer um favor para Deus, em vez de adorar aquele que morreu por você e aceitou ser descarregado sobre Ele cada uma das vinganças de Deus para as burradas que você fez e cometeu. A ira de Deus é uma doutrina bíblica, mas mesmo assim Ele fez por amor, fez por você que crê nele. Mas irmãos, quando a gente olha para a doutrina da ira de Deus e o Deus Pai, se você não entendia, parabéns, aprendeu agora o Evangelho. Mas se você já conhece um pouquinho, é normal. Deus se irou, se vingou em Jesus. Jesus morreu por nós e nós somos vivos. Jesus é o Cordeiro. Agora, esse texto que eu li não fala da ira do Pai. Esse texto que eu li mostra uma imagem aterradora, a imagem da ira de Jesus. Se eu tenho que levar vocês a um relacionamento crescente com Jesus, eu tenho que mostrar uma faceta que poucas pessoas conhecem. A faceta de um homem, Jesus, amável, que pegou um chicote na mão e sozinho expulsou do seu templo mercadores e cambistas que estavam ali roubando o povo de Deus, na casa de Deus. Imagina, porque ele não estava usando o seu poder celestial. Ele era Jesus Cristo, homem, com um chicote de 5 metros na mão, e dá-lhe chicotada para expulsar um bando de animal que estavam vendendo animais na casa de Deus. A ira de Jesus é uma característica pouco lembrada. E qual é a única coisa retratada em todo o Evangelho que leva Jesus a se irar? Você precisa aprender isso nessa noite, porque Jesus encontra com um publicano ladrão. Vou comer na tua casa. Jesus encontra com uma prostituta. Ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peques mais. Jesus encontra com o paralítico. Jesus encontra com o samaritano. Jesus encontra com... Ele está sempre de boa, cara. Mas tem um povinho que deixa Jesus assim, indignado. Só tem um povinho. Se você ler o Evangelho inteiro, você nunca vai ver Jesus bravo com nada. Mas tem um povo, tem uma qualidade de pessoa que deixa Jesus ao ponto de pegar um chicote e tacar-lhe pau dentro da igreja. Quem é esse povo que deixa Jesus irado? Esse povo são os religiosos. Esse povo são os líderes hipócritas da religião. E eu vou te falar o porquê. Nada leva mais pessoa para o inferno hoje do que a religião, tá? O que é religião? Religião é, se você fizer um esforço e fizer as coisas certas, você recebe o favor de Deus, que é a vida eterna. Se você se esforçar e fizer tudo certinho, Deus te dá. Isso é religião. Não importa o nome, seja no cristianismo, seja no islamismo, seja no budismo, seja no espiritismo, é tudo a mesma coisa. Se você fizer o que esse mestre está te ensinando, Deus te dá a salvação. E o que mais leva bilhões de pessoas para o inferno? Que hoje 99% das pessoas que morreram confiadas na sua religião, no seu esforço próprio. E descobriram que quando chegou na eternidade, esse esforço e essa religião não satisfaz a ira de Deus. O único que pode satisfazer a ira de Deus é Jesus, porque Ele é santo, perfeito, justo e bom. O único que pode satisfazer a ira é Jesus. Então o Evangelho não é religião, porque o Evangelho não fala a respeito do esforço humano. O Evangelho fala a respeito do esforço e o sacrifício de Deus. A religião manda você se sacrificar, andar de joelho, pagar promessa, orar 50 vezes uma determinada oração, dar tantos reais para comprar a bênção. O Evangelho fala de que Jesus pagou um alto preço de sangue para que você pudesse ser salvo pela graça, mediante a fé na sua palavra.
Então, quando Jesus entrou nessa história de redenção, irmãos, Ele não entrou isso aqui de brincadeira. Isso aqui para você talvez seja parte da sua vida, talvez seja um lazer, talvez seja um hobby, mas para Jesus não é uma brincadeira. Jesus não está envolvido com essa história. Jesus está comprometido até a morte. O texto de Filipenses diz que Ele abriu mão da sua glória e foi encarnado em terra, foi obediente até a morte, torturado e morte de cruz. Para quê? Para que agora você que nele creia, fuja da ira de Deus. Ele entrou nessa brincadeira altamente comprometido com a sua própria vida e pagou na sua carne o preço para que você seja salvo. Então, quando Jesus, altamente comprometido com essa causa, encontra um grupinho miserável que fica criando empecilhos, desvirtuando o que Ele fez, desvirtuando o que Ele ensinou, atrapalhando as pessoas de alcançar essa graça, de graça, Jesus fica irado. Ele trabalhou muito por isso, Ele trabalhou assim, Ele se esforçou, e de repente Ele desce e encontra um bando de Zé que não fez nada por ninguém, atrapalhando as pessoas de entrar no reino dos céus, com as suas miseráveis ideias criadas nas suas miseráveis cabeças. Isso deixa eu irado. Imagina Jesus, eu não morri por ninguém. Essa mensagem é complicada, mas ela é verdade. Na época Jesus não tinha morrido, mas Jesus reduziu os 10 mandamentos. Deus deixou um tutor, e o tutor era a lei, que apontava para Jesus, e nesse tutor tinham 10 mandamentos. E Jesus chega e fala para você assim: esses 10 mandamentos eu resumo em 2. Qual que é os 2? Eu falo todo domingo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o próximo como a ti mesmo. Pega esses 10 mandamentos e vê se não resume em 2. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você vai guardar um dia para Ele, para se dedicar para Ele. Hoje é o dia de me encontrar com o Senhor, não importa, segunda, terça, quarta, hoje eu vou me encontrar com o Senhor. Vamos fazer um churrasco? Não, hoje eu amo tanto Deus que eu quero estar um tempinho com Ele lá. Se você ama alguém, você dedica um tempo para Ele. Se você ama uma pessoa, você não vai trair ela com outra pessoa, com um ídolo. Então, adorará só o Senhor teu Deus. E se você ama o próximo, é lógico que se eu amo o Lucas, eu não vou roubar o Lucas. Se eu amo o próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Poxa, eu não vou matar o próximo. Então, Jesus falou: quer entender tudo? Ame a Deus acima de tudo, ame o próximo assim como você. Acabou. Isso é a mensagem. Mas o que os religiosos fizeram? Eles foram ler os 10 mandamentos e eles descobriram que tinham 613 letras. Nossa, nos 10 mandamentos tem 613 letras. Então, vamos criar um mandamento para cada uma das letras? Então, Jesus pegou 10 e virou 2. Os religiosos pegou 10 e virou 613. E cada mestre, dizendo-se inspirado com a revelação de Deus, foi acrescentando mais normas e normas e normas e normas e normas, que chegou, quando, na época de Jesus, a ter 8.000 mandamentos. 8.000. Então Deus deixou 10, Jesus reduziu para 2, e os religiosos pegou 10, virou 613, levou para 8.000. Tem como acertar essas 8.000? Não tinha como, porque até uma se contrariava a outra. Tinha mandamento que se você obedecesse aqui, você quebrava aquele lá. É uma palhaçada. Não, guarda o sábado, tá bom. Qual o peso que eu posso carregar? A lei de tantos pesos. A lei de quantas milhas? Então 1,4 milhas você pode andar. Deu 1,4. Aqui santidade, aqui pecado. Tem noção como isso é ridículo? Até aqui eu sou santo, aqui pecador. E foram criando regras imbecis. E nada irritou mais Jesus do que essa religiosidade. Porque quando ele chegou no templo, era o seguinte: era Páscoa, então você tinha que levar um cordeiro, mas não podia ser um cordeiro qualquer. E uma das bilhões de regras tinha assim a definição do cordeiro. Então, se você estava a 30 quilômetros de Jerusalém, você tinha que levar um cordeiro para o sacrifício. E chegava na hora de sacrificar, nenhum cordeiro satisfazia as regras que os caras tinham inventado. Os
Os únicos que coincidentemente satisfaziam a regra eram os cordeiros vendidos no templo. Então você tinha que chegar e comprar um cordeiro do templo. Só que é o seguinte, o teu cordeirinho normal, na vendinha lá da esquina, custava 2 dracmas. O cordeirinho certo custava 60. A pombinha certa custava uma moedinha. A pombinha normal. A pombinha certa custava 60 vezes mais. E aí você quer ofertar? Não, essa moeda não pode ofertar, tem que ser a moeda certa. E a taxa de câmbio era de 50% de juros. Então, baseado em palavras inventadas por homens e regras humanas, Jesus chega no templo e não consegue ver o povo simplesmente demonstrar a sua fé e a sua adoração a Deus, porque um bando de animal tinha criado um monte de regras. E isso irava demais Jesus. Então é por isso que quando você vai ler o livro de Mateus, capítulo 23, você lê esse tipo de coisa proferido por Jesus. Lembra que eu estou falando hoje de Jesus. Os mestres das leis e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, suas franjas de suas vestes bem longas. Eles gostam de sentar no lugar de honra nos banquetes, de assentar nos lugares mais importantes da igreja, de serem saudados nas praças, de serem chamados de mestre. Mas vocês, tá certo agora? Versículo 9. Mas vocês não devem ser chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre, e também a ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai. Eles amam ser chamados de pai espiritual. Você já viu gente assim? Eles amam ser chamados de mãe espiritual, mas ninguém na terra chamará vosso pai. Eles gostam de serem chamados de chefe, de patrão. Eu sou o boss, o bambambam. Mas ninguém deve ser chamado, pois sou eu seu chefe, Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus começa a declarar a sua palavra de ira. Então ele diz a quem? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. O reino de justiça, paz e alegria, vocês fecham. Vocês mesmos não entram nele, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Esses mestres da lei têm uma vida infernal. Não tem justiça, não tem paz, não tem alegria na vida dele. Então ele não tem pudor nenhum de falar que Deus disse alguma coisa para infernizar a tua vida. Então eles não entram no reino dos céus, e não deixe que você que quer entrar entre também. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar fazem longas orações. Por isso vocês serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando você consegue converter um miserável a essa religião que você criou, você torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, porque ele é 2 vezes mais orgulhoso que você. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque você dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque na lei tinha que dar o dízimo, mas uma das bilhões de leis diz que você podia dar o dízimo para o seu pai, se ele está passando por necessidade. Isso é honra o teu pai e tua mãe. Honra o pai e a mãe é dar o dinheiro para ele, se ele está passando necessidade. Mas eles falaram: se você dá o dízimo para o sacerdote, você não precisa dar para o pai e para a mãe. Então eles davam o dízimo do endro, do não sei o que, para o sacerdote, mas esqueciam do básico, de cuidar do pai e da mãe. Esqueceram da misericórdia.
Esqueceram do mais importante. Ele não fala para mudar. Ele continua dizendo, ó, faz essas coisas sem ocultar aquelas. Vocês são guias cegos. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Você sabe o que é coer um mosquito, engolir um camelo? Eu vou te contar. Eu posso te dar 1 bilhão de exemplos. Por que essa camisa aí com a Hello Kitty, lembra dessa besteira? Crente gosta de coer mosquito. Olha essa camisa da Hello Kitty, esse desenho da Disney. É do Satanás. E tua filha vai usar a camisa do Hello Kitty e vai virar lésbica. É isso, tem culto só disso. E engole um camelo. Maldizente, orgulhoso. Você sabe qual é o maior camelo que Deus odeia? Orgulho. Eu sou bom. Olha lá, o imbecil da camisa da Nike. Colhe um mosquito da camiseta. A camiseta do Deadpool. Que coisa feia. E engole o camelo da maledicência. Engole o camelo do orgulho. Engole o camelo da mentira. Engole o camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego. Jesus é agressivo aqui, né? Esse Jesus eu não conhecia, não. Cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior seja limpo também. Ai de vocês, mestres da lei. Vê se você já conheceu alguém assim. Hipócritas. Pois vocês são como sepulcros caiados. Vocês é bonitinho por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parece justo. Quem olha você de fora fala, ó, é crente. Mas por dentro você está cheio de hipocrisia e de maldade. Serpentes, raças de víboras, como escaparão da condenação do inferno? 3 coisas irritam a Jesus absurdamente: criar empecilhos para chegar na presença de Deus, falar em nome dele aquilo que ele não disse, acrescentar ao que ele disse, e mercantilizar o reino de Deus. Quem quer a vitória, sacrifica aqui os carros na fogueira santa de Israel. Eis que o Senhor me disse, eis que ele te disse, blá 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 blá. Você quer chegar na presença de Deus? Eu lembro na casa de Davi, para você entrar na adoração você tinha que passar no negócio, confessar 859 mil pecados, orar pela nação, orar por não sei o que, orar por não sei o que, para depois de quase 1 hora você chegar na presença de Deus. O véu foi rasgado, irmão, de cima a baixo. E todos temos acesso à presença de Deus pela graça. Deus odeia quando alguém bota empecilho numa coisa que ele rompeu, ele acabou com os empecilhos. E eu gosto de falar isso, irmãos, não porque não acredito em revelação, não porque não acredito em profecia, não porque não acredito que Deus fale com sonhos e visões. Deus fala comigo assim. Mas a gente tem que colocar as coisas no lugar. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a palavra do homem. Eu tinha uma parente, que eu não vou dizer que é a irmã da Renata, e ela ia numa igreja, essas igrejas que gostam de adorar leão, sabe aquela igreja que bota um trono com uma espada, já viram essas doidices? E bota um leão e eles... Já viu isso aí, né? Tá ligado? E era a igreja toda cheia da revelação, e ela chegou pra mim e ela gostava de ficar profetizando coisas, e já estava de saco cheio daquilo, porque profetizar significa falar em nome de Deus. Se Deus falou com você, profetiza. Agora, se eu não falei, isso é chato. Eu odeio que alguém fale assim, ó, o Mateus, o pastor falou para fazer isso, eu não falei. Isso me deixa irritado, imagina Deus. E ela veio na minha cabeça, estava namorando a Renata, vou profetizar sobre a sua vida. Eu falei, você pode profetizar, mas se não acontecer, eu te mato. Deuteronômio 18. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, o que eu falei em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Você pode falar, mas você vai ser morta. Tô brincando. Você viu como é que é? Ia falar.
eu sou besta e caio naquela bobeira que ela ia falar do coração dela? Hein? Ela falou que era brincadeira. Fui na igreja dela, não sei porquê. Eu tenho mania de ir em um monte de lugar, não sei, eu faço as coisas. Eu vou nos lugares que nem eu acredito que eu estou lá. E nessa igreja, sentei com a Renata. E a mulher chegou e falou assim, eu estava sentado, e ela veio e ajoelhou. Aleluia, tá perfeito. Irmãos, ela sentou e ajoelhou aqui, ó. Botou a mão na minha coxa, a Renata do lado, e falou assim: veja que você está passando por um problema no casamento. Eu falei: eu não estava, mas agora que você está aqui, eu estou. Você botou a cabeça aqui na minha coxa, botou a mão na minha perna, do lado da minha esposa, agora eu estou com problema no casamento. Você está aqui, ai. A profeta que, para entregar a sua vaidade, raspou o cabelo e andava mostrando que ela entregou a vaidade ao Senhor. Mas depois que o cabelo cresceu, traiu o marido, porque coeu o mosquito do cabelo e coeu o mosquito e engoliu o camelo do adultério. Mas continua pregando, é pastora, está lá ainda, profetizando. Você sabe que eu lembro quando eu vejo essas pessoas, porque graças a Deus meu pai me deu base bíblica, e eu falei que o texto é complicado, então eu vou ler para vocês Jeremias 23, presta atenção, isso aqui não é interpretação, tá? Uma vez eu li um texto desse, a pessoa falou assim para mim: Ed, não gostei da sua interpretação. Eu lembrei do Paul Watch, falei: não interpretei, eu li, eu não vou interpretar, eu vou ler. Jeremias 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo, aqueles que desprezam a palavra do Senhor, que desprezam a Bíblia, vivem dizendo os que desprezam a palavra do Senhor. Onde que eu parei? 17. Vocês terão paz, e todos os que seguem a obstinação de seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Chegou a tua hora. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Ninguém, mano. Eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo mesmo assim levar a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, eu anunciaria as minhas palavras ao meu povo. Sabe o que eles faziam? Fazer o que eu estou fazendo para você. Abra um texto da Bíblia e lê. Mas eles não gostam de anunciar as palavras, irmão. Teriam feito com que se convertessem ao seu mau procedimento de suas obras más. Ouve o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com o trigo, pergunta o Senhor, não é a minha palavra como um fogo? Para que a palha da tua imaginação? Pergunta o Senhor. Agora eu interpretei. É como um martelo que despedaça a rocha. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros a minha palavra. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declaram o Senhor. Eles relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu nos enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a esse povo. Se um profeta ou sacerdote ou alguém do povo afirmar: essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Nunca mais mencione a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão, essa palavra será uma carga para aquele que a proferir.
porque vocês distorcem a palavra de Deus vivo, Senhor dos exércitos do nosso Deus. Mas se vocês disserem: esta é a palavra da qual o Senhor me carregou, assim diz o Senhor, vocês dizem: esta é a palavra da qual o Senhor me carregou, quando eu lhes disse para não dizer, trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Essa é a palavra de Deus. Eu não interpretei, eu li. Fui em Bandeirantes, tinha um profeta: se você casar com Mateus, você vai entrar em maldição. Baseada onde? Animal. Da onde você tirou? A Bíblia diz: é melhor casar do que se abrasar. Fica com a Bíblia. E ele profetizava. Eu já contei dele aqui. Foi na igreja católica e ungiu a igreja católica. Falou que os santos ia diminuir em Bandeirantes. Vai ver o tamanho do negócio que ergueram depois que ele profetizou. Ele é muito bom para saber da maldição da vida dos outros, mas a sua família inteira entrou em desgraça e morreu cedo, cheio de vergonha e humilhação, de desgosto, porque ele mesmo não queria mais viver, de vergonha das besteiras que ele declarou e da vida de milhares de pessoas que ele infernizou naquela cidade, e nada do que ele disse aconteceu. Mas as pessoas seguiam ele por medo, porque ele é o homem do demônio. Ele é o homem que expulsa todo mundo, expulsava o demônio e fazia flutuar. A pessoa tinha medo. O Senhor está descendo. Engolia o camelo de cada roupa que o cara usava, do camelo que usava, mas quer dizer, do mosquito, mas engolia o camelo das porcarias dos filhos dele usando droga dentro da casa dele, com o dinheiro da igreja dentro da igreja. Eles são assim. O importante é amaldiçoar a vida dos outros. O importante é infernizar a vida das pessoas, em nome de Deus. E terminou com uma palavra de Deus declara: por isso nunca parei meu tempo para ouvir aquele abençoado. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E sabe o que ele disse para mim quando eu recusei uma das suas profecias? Porque o pastor que ele ouvia, o pastor que ungiu ele, tinha a mania de se relacionar com meninas de 15 anos de idade. Eu peguei ele conversando com uma menina de 15 anos da minha cidade, falando sobre sexo com uma menina. Eu falei: você está ouvindo esse doido, desse pedófilo? Mas ele ora e o povo cai. Você está ouvindo esse maluco? E eu falei assim: eu ouço a palavra de Deus. E o abençoado falou: a letra mata, e o espírito edifica. A letra mata. Tem um cantor que eu gosto muito, e ele foi para o céu, diz ele, Hiroshi, ele foi para o céu e viu no trono da adoração 4 seres viventes adorando, e dependendo da música que você cai, você recebia a unção do leão. Quem lembra disso aí? E dependendo da música, você recebia a unção dos 4 seres, a unção do não sei do que, a unção do não sei do que. Eu fui lá ver, assim. Quando eu cheguei lá, agora veio a unção do leão. Pum, o cara virou um animal. Ele começava a engatinhar e arranhar os outros. Ele encontrou outro leão e eles começaram a sair no tapa, um leão com outro leão. Quando a unção passou, eu perguntei: o que você sentiu, cara? Ele falou: não lembro de nada. Eu falei: você me desculpa, então você não estava com Deus, você estava cheio de demônio. Ele falou: não, porque o Davi Silva foi no céu e ouviu. Davi Silva foi no céu e ouviu. Até que 3 anos depois, o Davi Silva foi na TV e falou assim: tudo que eu contei era mentira, eu inventei. E as pessoas que ficaram sendo manipuladas por essas pessoas por anos, incorporadas pelo leão, como que fica, gente? Eles fizeram treinamento comigo. Leia o texto de Jeremias. Tá vendo os 4 seres? Tá. O que isso significa? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Graças a Deus, Davi Silva foi para o céu. E no céu Deus revelou para ele. E agora é isso. E o Brasil inteiro ficou contaminado disso. Até Ana Paula Valadão, na Igreja Batista da Lagoinha, saiu se rastejando em nome da unção do leão. As pessoas se esqueceram da palavra de Deus, irmão. Mas eu quero te dizer que chegou o dia e está chegando a hora que Deus vai revirar a mesa dos religiosos. Chegou a hora de restauração do verdadeiro evangelho. Não dá mais espaço para essas porcarias, não. Deus disse para a mulher samaritana:
a respeito do templo, porque ele falou assim: vocês vão destruir esse templo. Olha aqui, eu não vou nem ler isso aqui, Colossenses, Deus me livre. Se eu ler isso aqui, eu leio na tua casa, depois você vai falar que eu estou pegando no teu tempo. Mas Jesus foi ler em Colossenses, estava no templo, e ele falou assim: vocês vão destruir esse templo aqui, mas em 3 dias eu vou restituir. Porque o verdadeiro templo de Deus não é feito por mãos humanas. O verdadeiro templo é Jesus Cristo que tabernaculou entre nós. E agora, pela fé, tendo Cristo morrido por nós, Ele abriu um novo e vivo caminho. É o caminho que Jesus abriu. Agora você pode pegar e trilhar na fé, na palavra de Deus, alcançar graça, abundância de paz, luz e vida para a sua vida. Você não precisa mais ficar escravizado. Só vou ler aqui o primeiro versículo de Colossenses. Tenham cuidado para ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Por estarem nele, não por estarem incluídos em instituições de homens que viram e tiveram sonhos e visões, não por estar cumprindo algum esforço humano, não porque algum homem te falou alguma coisa, mas porque Jesus Cristo fez algo. Ele morreu por você e ressuscitou, e agora você tem acesso à sala do trono. Coloque-se de pé, irmãos. Você tem vivido o Evangelho de Deus ou você tem vivido na religião? Jeremias capítulo 51, 45, ele diz assim: saia dela, povo meu, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você ainda está debaixo da religião, significa que você está tentando por esforço próprio se livrar da ira de Deus. Se você não crê no Evangelho, significa que a ira de Deus que foi descarregada sobre Jesus não valeu para você, porque você ainda está tentando sair pelo esforço humano. A Babilônia na Bíblia significa a tentativa humana de chegar ao céu. É a Torre de Babel. A tentativa de, pelo esforço próprio e pelo acerto próprio, chegar até o céu. Então Deus disse lá em Jeremias: sai dela, povo meu, para que você não caia na ira do Senhor. E eu queria lembrar para você uma coisa, porque o Egito também simboliza a vida no pecado. E do Egito, pela graça, Deus te tira. Mas da Babilônia, você é que precisa sair. Do Egito, Deus tirou pela graça, com sinais e maravilhas. Da Babilônia, ou seja, do sistema religioso, Deus liberou. Quem quiser ir, pode voltar para Jerusalém e restabelecer a verdadeira adoração. Quem quiser ficar na Babilônia, continua aí. Mas só tem vida, paz e alegria quem está debaixo do Evangelho. Por isso, Apocalipse 18, já no Novo Testamento, ele diz que ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então ouvi outra voz do céu que dizia: do céu, saia dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não o atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Se você está vivendo debaixo de algum sistema que é regido por regras humanas, sonhos humanos, visões humanas, doutrinas humanas, saia dela. Não estou falando para você vir aqui, eu estou falando para você entrar em Cristo Jesus. Jesus fez toda a obra completa. Você precisa apenas da palavra de Deus para crer, ser alcançado pela graça
encontrar abundância de vida, paz e alegria. Por isso eu queria terminar com esse texto de Isaías 55. Essa mensagem é para você que está aqui. Pode fechar os seus olhos hoje. Eu quero que você ouça. Assim diz a palavra do Senhor. E sabe por que eu posso garantir isso? Porque está escrito. Assim diz a palavra do Senhor: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, compram e vinho da alegria e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Para que gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição, que é a palavra de Deus. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela, sem regar a terra e fazer-a brotar e florescer, e para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, pois no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno de que não será destruído. O Senhor tem nos convidado nessa noite para confiar na sua vitória e na sua palavra.